grande ajuda para todas as almas que estão atentas e ouvindo. Primeiro, em São Mateus 16 e 28. Está escrito: em verdade, preste muita atenção, tem alguns detalhes aqui, se você perder, a mensagem já fica no ar para você. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja, ele está dizendo, alguns que estão aqui, eles irão ver o Filho do Homem, tá? Antes que eles provem a morte. Depois, continuando a leitura, 6 dias depois que ele falou isso aqui, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. São João, no capítulo 21. Vamos ler. Vamos a partir do 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, que dissera: Senhor, quem que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Senhor, nós pedimos nesta noite de oração, enquanto iremos meditar em sua bendita palavra, rogamos ao Deus dos céus que isso sirva para nós de uma grande ajuda para o momento que nós
estamos vivendo para estes dias tão difíceis que se encontram diante de nós. Que o Senhor venha nos ajude nesta noite. Nós oramos pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu falei de mais 2 leituras, mas no decorrer do que eu vou falar, eu vou expondo elas. Eu quero que a igreja, nesta noite, o título é esse que eu vou falar nesta noite. Depois de subir no monte, ele abriu a palavra. Pois bem, aí está. Quero primeiro abrir um parênteses. Eu estou falando um pouco devagar, né? Porque ver se eu consigo até o fim. Abrir um parênteses aqui para dizer a palavra que nós lemos nesta noite, aqui em São Mateus 16, 28, e os primeiros versículos de Mateus 17. Comparando com São João, capítulo 21, a partir do 20, tá? O Senhor disse assim, primeiro, alguns dos que estão aqui. João 21 e 20, ele fala, o discípulo que recostou no seu peito, na ceia, e fez a pergunta, quem há de te trair? Esse discípulo era João. E ele disse que João não morreria até a sua vinda. Como as pessoas podem ler a Bíblia e confundi-la completamente. Colocar uma vaca pastando em cima de uma árvore. Veja que são 2 textos, tem um terceiro e um quarto, que são muito simples de compreender. E a palavra abre mesmo na simplicidade. A palavra primeiro opera em nossa vida mediante o nosso interesse. Como que eu posso interessar por uma coisa? Quando eu me preparo para receber. Quando um rapaz vai falar com uma moça sobre um namoro, primeiro ele se interessa pela moça, depois ele se prepara para ir falar com ela, para pedi-la em namoro, ou pedi-la em casamento. Ele não vai de qualquer maneira. Ele tem que ter uma proposta para ela, correto? Ele tem que ter uma proposta para ela. E ter também certa postura, né? Ele não vai falar com ela assim, você não vai na casa da sua noiva ou namorada com a roupa que você trabalhou e está até mesmo cheirando suor durante o dia. Você vai se assear, vai tomar banho, vai se trocar e vai se apresentar diante daquela pessoa. Vai preparar para falar com ela, para mostrar que você tem algo que faz com que aquilo, a moça fez com que aquilo despertasse o interesse em você. Quando nós temos uma vida assim, elevada de acordo com o vento, se ele sopra para o norte, eu vou para o norte, se ele sopra para o sul, eu vou para o sul. Então, eu não estou interessado, porque muitas vezes você terá que remar
contra a sua própria vontade. É quando a palavra começa a trabalhar conosco e começa a lapidar e mudar aquela pessoa. Primeira coisa que acontece com uma pessoa, quando Deus começa a trabalhar com ela tem uma mudança. E esta mudança vai evoluindo ao longo do tempo. Não fica estacionado o tempo todo. Às vezes fazemos a pergunta para nós mesmos de uma maneira silenciosa. Temos pessoas que são hábeis na palavra e entende quando o pastor está pregando para aonde ele está caminhando na Bíblia ou na mensagem. Mas tem outro que tanto faz. O que ele pregar está bom. O que ele falar está bom. O que acontece? A pessoa não se atinou ainda para a importância. Ela não deu importância, o devido valor no que se refere à palavra quando ela está ouvindo a palavra. É por isso que muitos nascem, crescem e morrem com a Bíblia na mão, sem conhecer a Bíblia. Por isso, porque não há um despertamento, um interesse, uma aplicação. E nós corremos o risco também, tá? Por não conhecer, de agir de maneira errada, de nos comportar de maneira errada, até mesmo pensando que é inocente aquilo, até mesmo atitudes. O que você faria com o Filho de Deus? Como você o trataria? Qual seria o seu comportamento com o seu irmão que é cristão? Você trataria ele como o carrasco? Como o algoz está tratando a sua vítima? Você não dá nenhum valor a ele? Estou baseando na mensagem Perguntas e Respostas 15. Fatos que aconteceram na África, lá com o irmão Brana, que na África tem duas classes de pessoa, a rica e a miserável, nem pobre, está abaixo da linha da pobreza. E eles tratam aqueles pobres como tratam animais. Como trata animais, não tem nenhum valor aquilo. É chamado de cafre. Não vale nada, é cafre. Morreu, viver, é só estar aqui para servir. E vai comer do mais escasso daquela casa e vai trabalhar quase que 24 horas por dia, porque ele é cafre. Se uma criança morre atropelada, simplesmente joga lá no cemitério ou faz um buraco e sepulta aquela criança, acabou, porque é cafre, porque é pobre e miserável. Esse é o tratamento que os ricos dão aos pobres na Rodésia, na África. Não sei se é em toda a África. Portanto, eu estou dizendo que quando nós não damos devida atenção e tratamos o nosso irmão, o valor daquilo que ele representa, você não está tratando a Deus da mesma maneira. Que eu não posso tratar uma pessoa mal e dizer que trato Deus de uma maneira boa, porque se Deus está naquele irmão, naquela irmã, o tratamento que eu dou a ela é o mesmo tratamento que eu estou dando a Deus. Por isto, tem certas coisas, tem certas palavras que parecem tão inocentes, mas são perniciosas. São ruins, destrói, corrói, causa problemas no seio da igreja, tira o Espírito Santo do meio daquela gente.
acontecem coisas terríveis. Uma notícia boa, a pessoa não tem tanta disposição e interesse para comunicá-la. Mas se a notícia, o que chega para ela de primeira mão, desperta alguma coisa nela, que vai causar uma pequena confusão, um dano qualquer, ela não se hesita de imediatamente pegar o telefone e passar: fulano fez isso, isto. Qual é o propósito dela? É para construir, é para ajudar, é para unir, é para edificar, ou lançar uma sombra e trazer transtorno, trazer uma imagem ruim sobre aquela pessoa. Elas são tão espertas para fazer as coisas inconvenientes e tão lentas para fazer as coisas que edificam. Por isso que o cristão tem sensibilidade no que ele vai falar ou agir, o seu comportamento. Ele mede as coisas, ele tolera, ele ora, ele espera em Deus. Ele espera em Deus o resultado divino daquilo. Ele não corre atrás daquilo e não leva aquela notícia para fazer um transtorno, um estardalhaço. Ele ora. Tá? Ele ora, ele espera em Deus, ele sabe que a coisa não é por ali, não é por aqui, não é daquela maneira, mas ele vai se conter, vai orar, porque ele vai procurar consertar a situação e não trazer mais problema, mais luta, dificuldade para um povo que é chamado cristão, que tem o Espírito Santo. Eu estou falando que muitos perdem de conhecer melhor a Deus, de nascer de novo, de receber o Espírito Santo. Muitos passam a não compreender as Escrituras, porque não têm interesse nas coisas boas que são ensinadas. Entenderam isto? Então, eu quero passar para vocês isso nesta noite. Espero que faça isso dentro de 40 minutos. Tá? É melhor eu tomar logo o que vou falar através da mensagem, né? Que é Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Isso. E quero que vocês entendam. Primeiro, o Senhor Jesus disse a alguns dos que estão aqui. Não disse: todos vocês vão ver o reino de Deus. Vocês leram lá, alguns que estão aqui não morrerão sem que ver o Filho, sem que eles irão ver o Filho do Homem. Alguns, não disse que era todo o grupo, e esses alguns era Pedro, João e Tiago, não foi? Compreende isso? Então, e depois, lá na frente de São João diz: tem um aqui, que não vai morrer sem que veja a minha vinda. Isto está conectado com a abertura da palavra. Jesus nunca falou essas coisas abertamente. Ele nunca falou isso aí publicamente. Quando ele tratou desse assunto, ele tratou com o grupo. Não tratou no sermão, quando ele multiplicou os pães. Não tratou onde estavam as pessoas aglutinadas. Mas tratou de uma maneira particular. E o Senhor
E está tratando de uma maneira muito particular, neste tempo do fim, com o indivíduo. Com indivíduo. Ele disse, aqui partindo do 138, lá neste lugar então, ele viu a vinda, ou ensaio. E qual foi a primeira? Viu a coisa que ele viu, a primeira coisa que ele viu na vinda foi Moisés representando os santos que morreram, que seriam ressuscitados. Elias estava ali de pé, foi Elias, Moisés e o Senhor no Monte da Transfiguração. Eu quero que você observe o que acontecerá. Ali estava Moisés primeiro. Estas são todas estas. E ele está dizendo, representa até a sexta era da igreja. Representa 6 eras que eles dormiram, 6 eras da igreja. Não somente aquilo, mas Elias estava ali, o mensageiro do último dia, com seu grupo, ele foi transfigurado no rapto. Agora, no futuro, esperando a vinda. Moisés, quando esses 3 discípulos subiram na montanha, ele estava abrindo a palavra para eles. Foi uma pré-estreia do arrebatamento. E ali, Moisés estava representando os santos que esperam por nós naquela manhã de ressurreição. Elias estava ali com seu grupo raptado, que não morreu, mas passou da morte para a vida. Porque Elias não morreu, ele não foi raptado. E por que ele estava lá no monte então? Então, se Elias representa uma ala de crentes, tem que ser aqueles que não passam pela morte, mas que são transformados, que são raptados, que são levados sem ver a morte. E ali estava Moisés, representando as 6 eras da igreja, os santos que haviam morrido, que haveria de ressuscitar exatamente no rápido, a primeira ressurreição. E estava o Senhor ali, transfigurado, diante deles. Então aqueles 3 viram a pré-estreia do arrebatamento. E o Senhor Jesus fez uma advertência: não conte esta visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado da morte. Você percebe por que ele disse, não conte esta visão? Você pode dizer, porque as pessoas não iam crer neles, não ia contar para não formar uma ala religiosa, para não polarizar um grupo, né? Vocês não digam isso, primeiro, porque mistério não se conta. Mistério, a palavra mistério significa que é algo escondido, porque é mistério. E mistério não se conta em livros de história, mistério se revela. A abertura da palavra é uma revelação. E quando fala de revelação, quando se trata deste assunto, que é muito importante para esse tempo, para esta hora, e o grupo está ouvindo,
Mas dentro do grupo que está ouvindo, tem aqueles que podem captar o mistério e a visão. Tem outros não. O que representa que foi só 3 que recebeu aquilo. É onde levou fora e subiu na montanha para mostrar para ele. Então você terá que subir nesta montanha. Você terá que crescer na palavra. Você terá que crescer na revelação. O Espírito Santo terá que mostrar a nós, revelar a nós o que representa, o que é, na verdade, a abertura da palavra. Não é um dito, não é uma doutrina, não é algo que você passa para frente e todos entendem. A abertura da palavra são mistérios do livro de Apocalipse, que foi revelado ao profeta na abertura dos 7 selos, quando soaram os 7 trovões. E se perguntar, então por que João não escreveu isto? João não escreveu, porque se João fosse escrever os 7 trovões que ele ouviu, escrever os 7 selos, ele teria que escrever toda a Bíblia, porque esses mistérios estão inseridos na Bíblia desde o jardim do Éden. Está em cada estação da Bíblia, está em cada povo na Bíblia. Por exemplo, o que ele diria de Enoque? O que ele diria de Sete? O que ele iria dizer a respeito do próprio Elias, o tisbita? Então, quando ele viu desenrolando as cenas finais da história da Escritura, ele ia escrever, e a voz disse: não escreva, isso está em um tempo futuro, e será revelado no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Amém? Pois bem, agora eu quero passar numa coisa um pouquinho mais profunda neste momento, porque aqui o profeta está dizendo: vejam quão infalíveis são suas promessas. Tiago, ele não, João, nenhum deles, nem mesmo Paulo foi permitido ver aquilo e dizer isto. Tiago não viu aquilo, nem a Paulo foi permitido. Vejam, aqui está, ele disse: que importa se ele ficar até que eu venha, lá em João 21, né? E sendo que eles disseram isto, ele simplesmente escolheu João e o levou lá em cima. Ele mostrou toda a coisa antes mesmo que ele morresse. Ele viveu exatamente a coisa toda. Lhe mostrou o que isto seria. Veja, o tomou lá em cima, bem aqui, começando no capítulo 4 de Apocalipse e no versículo 2. Agora, ele não levou João sozinho no monte, ele levou João para a presença dele, no versículo 2, do capítulo 4 de Apocalipse. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aonde João está? Ele deu o endereço, ele deu a posição que ele estava, disse, o que estava sentado, sim, ele foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu. João subiu.
João estava no céu, João estava raptado, dando cumprimento exatamente em São João 21, a partir do versículo 20, que João não morreria sem que visse a vinda dele. E ele tomou João e levantou João, e João viu todo o desenrolar deste tempo aqui. Então nós temos duas coisas a serem consideradas. Primeiro, em São Mateus 17, ele tem 3 que leva no monte e transfigura diante deles. Ali é o rapto. Agora, você observa a diferença de uma coisa para outra. Ali está raptando a igreja, mas João não está agora nesta cena. A cena é outra. João está raptado. Vamos voltar a isso. Eu quero que vocês meditem profundamente nisto. Em São Mateus 17, eles estão vendo o acontecimento. Eles não entraram na cena, eles viram a cena do arrebatamento, Jesus transfigurado. 3 testemunhas para mostrar que estava ali, 2 do céu e 3 da terra. Elias e Moisés desceu do céu, ali no monte. Moisés representando os santos da 6ª dimensão, Elias com seu grupo raptado, e o Senhor estava transfigurado. Esta é a cena do arrebatamento, não será diferente, porque o profeta chamou de pré-estreia. Então, há uma necessidade urgente desta igreja se posicionar. Não quero colocar uma marca em ninguém, mas tem muita gente que tem que parar de falar muita coisa que está atrapalhando a vida dela com Deus. O que nós falamos tem peso diante de Deus. Não, eu falei por falar. Falo por falar, não. Você não pode falar se antes você pensar, para expressar aquilo. E é por isto que através de boas palavras se constrói boas coisas. Você não faz nada sem a palavra. E através de más palavras se constrói coisas terríveis e horríveis, destruidoras. Depende de quem está falando e por que está falando. Porque nós não podemos falar nada a menos que nós pensamos. Agora eu posso pensar e suprimir meu pensamento e não falar, ponto. Correto? Por isto que eles chegaram, viram o arrebatamento. Viram. E eles não falaram, tinha uma ordem para não falar aquilo. Mas quando o Senhor ressuscitou, aquilo estava aberto diante deles. Agora eles podiam falar, e Pedro falou em sua carta. Nós estávamos aonde? No Monte Santo, e vimos a sua glória. Agora ele podia falar, porque ele estava ressuscitado. Agora eu posso pregar, agora eu posso falar, porque Deus enviou uma mensagem que mostra Jesus Cristo ressuscitado em nosso meio. E se o Senhor Jesus não está ressuscitado entre nós, a minha pregação é vã, e os nossos cultos são cultos nulos, sem nenhum valor espiritual.
Agora, se eu estou num ambiente, eu estou num lugar que Jesus está ressuscitado entre nós, eu tenho que saber o que eu falo, o que eu faço, eu tenho que saber me comportar nesse ambiente. Isto é extremamente sério. As pessoas que não levam isto a sério estão acidentadas por aí, caídas à beira do caminho, numa vida desgraçada e infeliz, e caminhando a passos largos para o inferno. Por falta de quê? O que faltou para ela? Ela não sentou no mesmo banco que você sentou. Ela não tem o mesmo profeta, o mesmo pastor que você tem. Não tem a mesma mensagem, mas qual é a diferença? É a maneira que nós recebemos. É a maneira que nós recebemos. Essa é a diferença. O que eu recebo, eu tenho que transferir. Não posso te dar uma boa coisa se eu sou uma pessoa ruim. Não posso te dar uma coisa ruim se eu sou uma boa pessoa. Se nós temos o Espírito Santo, nós somos verdadeiros cristãos de uma vida vivida piedosa e estamos construindo aqui para o reino de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu vou ser um espinho o tempo todo no meio da congregação. Escutem isto. Agora, eles estão vendo o acontecimento. Deus, o Senhor mostrou para eles. E quando ele ressuscitou, ali Pedro disse: eu estive com ele no Monte Santo e tive esta visão. O que vocês estão vendo hoje, eu vi ali. Mas depois você vai ler que João não estava na visão, que João não subiu no monte para ver Jesus transfigurado. Ele foi levado para a presença de Deus, ele estava raptado. João foi levantado para ver a segunda vinda de Cristo e os desenrolar e os acontecimentos dos nossos dias. Então, aqui já estamos vendo um outro episódio. Aqui já um outro episódio. Aqui ele está raptado. Agora a pergunta que nós fazemos é esta: quando a palavra abriu, você viu o que é de fato e de verdade o arrebatamento? Como ele mostrou para os três lá no Monte da Transfiguração, quando o profeta veio e abriu a palavra, ele mostrou o que é o arrebatamento, como chegar lá, como estar lá. Ele deixou todos os caminhos apontados, as placas, como chegar. Até que um dia você vai chegar naquele lugar transformado, mudado. Pedro e João e Tiago não tiveram o corpo transformado, mas João, para subir lá, ele teve que subir em um outro corpo, porque ele estava no céu diante do trono de Deus. Agora eu quero continuar um pouco mais com vocês. E ele disse: levantando, cheio de sua promessa, em Apocalipse 4, versículo 2, antes de sua morte, ele foi tomado em espírito, e ele viu as coisas como se as estivesse vivido. Ele viu o ensaio de tudo isto, embora ele tenha visto em uma visão exatamente o que teria acontecido e o que aconteceu na terra naquela época, até a vinda do Senhor Jesus.
ele mostrou isto em uma visão. Então os discípulos, ou ninguém, que já disse que ele viria naquela era, ele disse: como será para vocês, se de algum modo ele tardar até que eu venha? Então ele o levou para cima e apenas ensaiou a coisa toda para ele. Ele lhe mostrou o que iria acontecer. Eu simplesmente amo isto. Que coisa! Logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Havia uma voz que chamou, que voz, eu posso me afastar, eu não posso me afastar disso. Aquela voz daquele atrás dele. Então ele olhou ali embaixo e ele lhe mostrou todas as eras da igreja, porque ele estava na era da igreja, os 7 castiçais de ouro. Então ele viu aquela voz. Depois que cessaram as eras da igreja, aquela voz deixou a terra e subiu. Quando ele chegou na glória, ele o viu dizer: suba aqui, eu vou lhe mostrar o que acontecerá daqui em diante. Deixa eu repetir isso aqui, parece que vocês não entenderam. O profeta está dizendo assim, desse jeitinho que eu vou falar. Vejo vocês muito quietos. Quando a pessoa está quieta, ou ela não entendeu nada, ou ela não está afim, né? Então ele ouviu aquela voz depois que cessaram as eras da igreja. Aquela voz deixou a terra e subiu. Quando ele chegou na glória, ele o viu dizer: suba aqui, eu vou lhe mostrar o que acontecerá daqui em diante. Quando foi isto? Foi depois das eras. João estava dentro das eras. De repente o Senhor tira ele das eras e mostra os acontecimentos depois das eras. Será que ainda nós estamos dentro das eras? Ou Ele nos chamou para fora das eras para mostrar o que está acontecendo agora, neste momento? Nós estamos exatamente num espaço entre a última era da igreja que terminou e o arrebatamento. Esse é o espaço que nós ocupamos. Agora, nesse intervalo, o Senhor tirou o seu profeta e ele mesmo fez questão de estar com a sua esposa em espírito aqui na terra, caminhar com ela, abrir esta palavra para ela e mostrar a sua posição neste momento. Então, João não subiria lá se as eras não tivessem encerrado. Se ele subisse dentro das eras, ele só mostrava as coisas que aconteceram dentro das eras, mas ele mostrou depois das eras. Ele começou em Apocalipse 1, até no capítulo 3, as eras. 4 é o arrebatamento. O capítulo 3 encerra com o arrebatamento. O 4, a noiva já está no céu, nas bodas. O capítulo 10, é a volta dele, é o retorno dele, é a manifestação dele, é a palavra aberta, são os mistérios abertos.
aquela voz. Vamos falar daquela voz nesta noite. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos voltar em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e apenas ouvir aqui o que a voz vai dizer. Todos nós sabemos o que ela vai dizer. Sim, antes de lermos isto, veja, não sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. É isto correto? Você olha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, a voz, aquela voz era a voz de Cristo. Isto é correto, a voz de Cristo. A trombeta de Deus soará e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. A mesma voz, agora aqui está o detalhe, aqui está o âmago deste assunto, aonde encontra esta voz. Se você procurar pela voz de Cristo, Cristo não retornará aqui na terra para falar com a igreja. Então a sua voz tem que estar embutida em algum lugar. Entenderam? A simples maneira de crer que Ele virá para realizar esta obra de ressuscitar os mortos, realizar essa obra, essa transformação. O que nós vamos ver agora aqui é um pensamento de uma pessoa que está confinado dentro das eras e não viu nada fora disto. Porque o motivo da palavra abrir foi para mostrar para você o mesmo que João viu. Foi para mostrar a você o mesmo que aconteceu no Monte da Transfiguração. O mesmo. Isso passaram todas as eras e foi um silêncio, mas nesse tempo ele vem e mostra, aquilo era a pré-estreia do rápido. O que João recebeu, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João estava com a parte física na terra, mas a sua alma estava arrebatada na presença de Deus para ver os acontecimentos desses dias. Agora, vamos continuar esse trechinho aqui. Também a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Veja, aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro, ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, saia. Ele gritou, Lázaro, saia para fora. Isto chamou da morte. Ele respondeu, aqui estou. Ele surgiu dos mortos, depois de ele estar morto e o seu corpo apodrecido. Então ele está mostrando, o Senhor mostrou lá na sepultura de Lázaro a mesma voz de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 e 17. Essa é a mesma voz. Aquela voz convocou Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu da sepultura depois de 4 dias que estava sepultado. Essa mesma voz irá se repetir, porque tem uma igreja na sepultura que terá que sair da sepultura. Sim, e a voz de Cristo tem que estar aonde nesta hora?
Aonde está a voz do Senhor nesse dia? Tem que estar na sua igreja, tem que estar em você. Sim, esta voz é a palavra, e a palavra é o trovão, a palavra é a trombeta que chama os santos que estão na sepultura. Pois bem, aqui está aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, a mesma que virou e o convocou a subir. Ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse: suba aqui, veja como será a ressurreição. Será um momento, num piscar de um olho, aquela voz de som claro. Ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. E aquela grande voz de convocação, Deus ajude-me a ouvi-la naquele dia. Como eu sempre disse, eu sei como um mortal, sim, eu sei, eu estou consciente disso, tá? Uma grande porta escura colocada diante de mim, é chamada morte. Todas as vezes que meu coração bate, eu estou uma batida mais próximo daquela porta. E em alguns destes dias eu terei de entrar ali, mas eu não quero entrar como um covarde, falando alto e gritando. Eu quero entrar ali, envolto no manto de sua justiça, sabendo disto, pois eu o conheço no poder de sua ressurreição, que um dia, quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos. Quando ele me convocar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, se estiverem vivos, eu serei transformado. Em um momento, em um piscar de olhos, eu irei com o restante deles, subirei para encontrar o Senhor nos ares. Aquela trombeta de Deus soando clara, alto. Oh, isso será o mesmo na sua vinda. Não há nenhum som incerto em relação a isto. Não havia nada incerto para João quando ele ouviu aquela voz dizer: suba aqui. E ele então subiu. Era um som exato. A voz da ressurreição é a abertura da palavra. A voz da ressurreição é os 7 selos que estão revelados. A voz da ressurreição está ecoando agora mesmo. Aquela mesma voz que convocou Lázaro, sai daí, é a mesma que vai te levar, é a mesma que vai te mudar, te tirar dessa sepultura, tirar desse corpo de morte e colocar um corpo perfeito, eterno, semelhante ao dele. Aqui é uma sepultura, e a sua alma está aqui, redimida. O seu coração é o santuário, é o trono do Espírito Santo, que fala e que faz trovejar, que faz soar a voz de Deus num culto como esse. A voz está aqui em sua alma, embutida dentro de ti. Mas saiba de uma coisa, um dia ele vai convocar e você vai romper as barreiras da morte, as barreiras do inferno, as correntes da morte serão rompidas e levantaremos na beleza de Jesus Cristo, daquele corpo perfeito. É o fim de tudo, é o começo então da eternidade, um passo no tempo e o outro na eternidade. Deus está convocando a igreja para subir agora mesmo. Vou terminar agora.
Sim. Quando Lázaro, morto na sepultura, e sua alma viajando por 4 dias em alguma parte, eu não sei onde ele estava, eu não acho que algum de nós saiba onde ele esteve, isso não faz nenhuma diferença, ele apenas fez uma convocação. O homem que tinha vermes em sua pele, comendo o seu corpo, fazendo na sepultura, estava ali já no estado de decomposição. Aquele claro som da trombeta disse: Lázaro, sai para fora. Ali um homem morto, podre, se sacudiu e saiu da sepultura, andando. Nada incerto em relação àquilo. Nada existe, irmão, nada é incerto ali. É a mesma coisa aqui nesta noite, quando um claro som de voz diz: pecador, arrependa, eu te darei vida eterna. Arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a convocação, nada incerto em relação a isto. Quero dizer que aquela voz que soou e tirou Lázaro do sepulcro, esta mesma voz, ela está soando agora. Quando encerrou as eras e abriu a palavra, esta voz começou a convocar. Você tem saído de um lugar para o outro, você saiu de uma condição para outra, você não é o mesmo homem, você não é a mesma mulher, isso foi mudado. Teve que haver uma mudança em ti, teve que haver uma mudança para você estar aqui nesta noite e ouvir esse evangelho. Aleluia! Teve que algo acontecer dentro de ti. Você não é um mero esquentador de banco, você não é um mero frequentador de igreja, você é um crente que nasceu de novo. Amém. Oh, igreja, acorda, por favor. Aleluia. Vou ficar em pé. A Rodésia hoje é Zimbábue. Eu li esse artigo do irmão Brana. Nos visita o irmão Alexandre. Deus abençoe o senhor, é bem-vindo. Agora vamos orar um pouco. Eu vou tentar orar, à medida que Deus me der graça para falar. Estou num tratamento com a minha voz, e espero que o senhor me ajude. Agora a voz está aquecida, vai bem, né? Eu comecei bastante afônico e deu uma melhorada. Que Deus nos ajude. Isso tanto me dá desespero quando eu prego, como me estimula também. Ouvir esta voz não foi para o mundo nos dias do Senhor, não foi para as religiões no dia dele. Eu quero que vocês notem isso. Ele tirou 3 do grupo, levou lá em cima. Depois ele toma um e arrebata para ver o desenrolar dos dias finais. Você pode perceber, valorizar, amar a isto, que entre o grupo da mensagem do mundo você foi tirado para subir no monte para ouvi-lo, para saber o que realmente ele quis dizer. Lá estava Moisés, lá estava Elias e o Senhor transfigurado. E o Senhor, ele puxou um véu para que ele pudesse falar. Este véu
São corpos mortais que têm tanto prazer em estar na presença dele, que o ama tanto. Domingo, eu tive umas experiências domingo que não desejo para vocês. Eu estava domingo consagrando a minha vida. Vocês sabem o que é consagrar, não sabe? E voltando para casa feliz, para descansar um pouco, para voltar para o próximo culto. Um carro me ultrapassou, normal, entra na minha frente, diminui a velocidade assim, digamos, de 50 para 5 quilômetros. Aí ele parou. Eu também parei atrás dele. Aí a fila foi aumentando, numa avenida chamada Henrique Fontinelli, rua, né? De repente ele engata uma ré que ia bater no meu carro. E veio para bater. Minha mulher disse: ele vai bater e vai dizer que você bateu na traseira dele. Vai configurar um erro, não, quer dizer, eu perco o meu direito. Olhei o retrovisor, tinha um pequeno espaço, engatei ré e voltei um pouco, onde deu para mim perto do outro carro. Ele ficou parado ali. E quando ele deu um espaço, eu encostei e a fila começou a passar. Aí ele foi no meio da fila. Aí eu continuei chegando na minha casa, estava próximo de casa. Ele me esperou numa esquina. Quando a fila passou, ele saiu, parou na esquina. Agora, talvez ele achou que eu ia descer para brigar com ele, né? Eu peguei e segui viagem para casa. Até hoje não vi explicação para isso. Até hoje não entendi. Ele queria que eu descesse do carro. Não é isso? Não entendi, irmão Hamilton. Não entendi de jeito nenhum. No bairro que eu moro, próximo à minha casa. Depois, à noite, eu fui pregar. E quando a voz aqueceu, eu aproveitei e comecei a pregar. Eu vi que algo estava acontecendo. Por isso que eu, nesta noite, falei mais desse assunto. Tinha pessoas chorando da congregação, tinha outra que estava... O que está acontecendo aqui? Depois terminei, foi uma unção, digamos assim, foi um momento muito especial. O irmão Hélio, diácono, entrou no escritório com o rosto banhado de lágrimas e disse: um homem não pode pregar assim. Isso nunca foi o Senhor. O Senhor foi só o véu nesta noite aqui. Eu espero que a Igreja de Guarulhos tenha reconhecido Jesus ressuscitado entre eles, como Ele está aqui nesta noite. Amém. Vamos orar.